acho importante pensarmos noutra forma de compreender. Falar de currículo é, no fundo, falar de opções, sobre o que ensina, de que modo se ensina e, acima de tudo, com que propósito. Normalmente, o currículo é entendido como um conjunto de planos, programas e orientações que guiam o trabalho pedagógico, mas esta é apenas uma forma de o encarar. Autores como Duarte convidam-nos a olhar para o currículo como algo dinâmico, um verdadeiro projeto político-educativo, que se constrói continuamente nas práticas e nas interações da escola. Isto quer dizer que o currículo não é um documento fixo, nem uma lista de conteúdos impostos de cima. É algo vivo, que se recria a cada decisão, a cada diálogo, a cada escolha feita por professores, alunos e comunidades. Como lembra Sacristã, o currículo, enquanto projeto, carrega sempre uma intenção educativa social. Uma vontade de transformação, de tornar a realidade mais justa, mais humana, mais significativa. Sim, essa ideia é essencial. Quando o currículo é visto como um projeto, ele deixa de ser uma simples ferramenta técnica e passa a ser uma forma de repensar a educação, como prática de mudança e emancipação. E não podemos esquecer que esse projeto é inevitavelmente político. Cada decisão sobre o que incluir ou excluir no currículo reflete uma visão de mundo e um ideal de sociedade. Concordo totalmente. O currículo nunca é neutro. Ele expressa valores, prioridades e perspectivas. E é precisamente aqui que entra outra visão proposta por Silva, a do currículo como discurso. Silva lembra-nos que o currículo não apenas descreve a realidade, ele produz essa realidade. É um espaço onde se constroem significados sobre o conhecimento, a escola e a própria sociedade. Quando falamos em currículo técnico, industrial ou humanista, não estamos apenas a escolher palavras, estamos a criar formas de diferenciar, de pensar e organizar a educação. Exato. As palavras que usamos moldam a nossa forma de agir. Quando o currículo é apresentado como algo industrial, acabamos por reforçar uma lógica de produtividade e eficiência, quase como se a escola fosse uma linha de montagem. E isso mostra o poder do discurso. As ideias que sustentam o currículo influenciam diretamente o modo como vemos os alunos, o que consideramos conhecimento legítimo e quem tem autoridade para decidir o quê. Sim, e é precisamente aí que as duas perspectivas, o currículo como projeto e como discurso, se cruzam. Ambas mostram que o currículo é um espaço de construção coletiva e simbólica. De um lado é a ação, manifesta-se nas práticas e nas decisões cotidianas. Do outro é a linguagem, porque é feito de palavras, representações e significados. Ou seja, o currículo é simultaneamente prático e narrativo. Constrói-se na ação, mas também na forma como falamos e pensamos sobre ele. E é isso que lhe dá força, porque cada opção curricular é também uma tomada de posição sobre o tipo de escola e de sociedade que queremos formar. Exatamente. Ver o currículo como projeto e como discurso é reconhecer o seu poder criador. Cada escolha, cada palavra, cada gesto pedagógico são também uma forma de imaginar e construir o mundo em que queremos viver. Sabem, a escola deve ser mais do que um lugar onde se transmitem os conteúdos. Devia ser, acima de tudo, um espaço de encontro entre o que se aprende e o que cada aluno traz da sua própria vida, das suas experiências fora da escola. Giraud fala precisamente sobre isto, ao defender que o currículo deve ser entendido como uma forma de política cultural. Para ele, ensinar implica encorajar o questionamento, a reflexão e a participação crítica, contrariando uma cultura que muitas das vezes valoriza a conformidade e a obediência. Durante demasiado tempo, a educação foi guiada por uma visão positivista, uma visão que separa factos e valores e que acredita num conhecimento neutro, livre de emoções ou interpretações. Essa perspectiva acabou por limitar a escola, transformando-a num espaço técnico mais centrado na eficiência do que no pensamento crítico. Giraud ataca a racionalidade técnica e utilitária, bem como o positivismo das perspectivas dominantes sobre o currículo, desafiando-nos a recuperar o sentido emancipador da educação. A escola deve ser, assim, um lugar onde se questiona, se participa e se transforma o mundo, e não apenas um espaço onde se repetem verdades já estabelecidas. E é precisamente essa dimensão política e simbólica
que nos conduz a uma outra abordagem, a do currículo como uma construção social. O currículo não é apenas uma lista de conteúdos ou um conjunto neutro de aprendizagens. É, antes de mais, uma construção social, resultado das escolhas, dos valores e das relações de poder que atravessam a sociedade. Na prática, o currículo constrói-se através das interações entre professores, alunos e contextos educativos, refletindo as experiências concretas de cada comunidade. Ou seja, não existe um currículo universal. Cada escola, cada sala de aula transforma e dá novo sentido ao que está formalmente definido. Como defendem autores como Goodson, Holdon e Young, o currículo é moldado por influências políticas, económicas e culturais que lhe conferem um caráter dinâmico e contextual. Mas este processo de construção não adquire um caráter neutro. Tal como referem Apple e Torres Santomé, o currículo atua também como um mecanismo de reprodução social e cultural, na medida em que, ao selecionar determinados conhecimentos e excluir outros, contribui para a perpetuação das desigualdades e para a legitimação da ideologia dominante. Neste sentido, o currículo pode ser visto como um campo de disputa, um espaço onde diferentes grupos procuram afirmar identidades, valores e visões do mundo. Ele reflete, ao mesmo tempo, as expectativas do Estado e as tensões que atravessam a sociedade. As teorias pós-críticas ajudam-nos a perceber que o poder no currículo vai além das dimensões económicas e políticas. Está também presente nas questões de género, etnia, sexualidade e cultura. Determina, portanto, quais são as vozes que são ouvidas e quais são silenciadas. Por isso, compreender o currículo como uma construção social implica questionar quem decide o que é o conhecimento válido e, sobretudo, a quem serve o currículo que nós ensinamos. O desafio é, então, pensar no currículo não como algo fixo ou imposto, mas como um processo vivo em constante negociação, um espaço de resistência, diálogo e transformação. E é neste ponto que deixo uma questão para debate. Se o currículo reflete relações de poder e escolhas culturais, então o currículo serve para reproduzir a sociedade tal como ela é ou para transformá-la? Na perspectiva técnica, o currículo procura assegurar estabilidade e uniformidade no ensino. A sua função é transmitir o conhecimento essencial e garantir coerência e equidade no sistema educativo, preservando a estrutura social já existente. O currículo deve assumir uma função transformadora. Enquanto projeto político, orienta-se pela formação de cidadãos críticos, comprometidos com a justiça social e capazes de intervir na construção de uma sociedade mais democrática. O currículo é também um espaço de construção de identidades. Quando reconhece e valoriza a diversidade cultural, contribui para que todos os alunos se vejam representados. Pelo contrário, quando ignora essa pluralidade, tende a reforçar visões uniformes e distantes da realidade social. O currículo concretiza-se nas experiências vividas. É no diálogo entre teoria e prática que se constroem aprendizagens significativas e se torna possível a transformação individual e coletiva. Que tal olharmos para ele de outra forma, como um verdadeiro construtor de identidade? Já alguma vez pensaram nisso? Como é que aquilo que aprendemos na escola pode, de alguma forma, moldar quem somos? O conceito do currículo tem evoluído bastante ao longo dos anos. Hoje já não o vemos apenas como algo técnico ou prescritivo, cheio de regras e objetivos a cumprir. Silva destaca algo que acho fascinante. O currículo é muito mais do que isso. Pode ser entendido como um espaço, um território, uma viagem, até como uma autobiografia. E é precisamente aí que se forja a nossa identidade. Faz sentido, não faz? Porque quando olhamos para o currículo, estamos a olhar para a interseção entre a nossa história pessoal, a história da nossa comunidade e a história do conhecimento que nos é transmitido. Godson e Diane Kincrick reforçam esta ideia, dizendo que o currículo se torna um caminho narrável para a construção da nossa identidade e da nossa agência no mundo.
Ou seja, é através dele que conseguimos encontrar a nossa voz, mas também aprender a interagir com a realidade social. Mas sabemos que nem sempre o currículo foi visto assim. Durante muito tempo era algo muito fechado, planeado a pormenor, quase como uma receita a seguir passo a passo. Sim, e essa ideia ainda se sente hoje em muitas escolas, mas um currículo rígido e padronizado não permite que cada aluno construa o seu próprio percurso de aprendizagem, nem reconhece a sua individualidade. Agora, olha, também é verdade que o currículo se faz no dia a dia, nas experiências, nas relações, nas vivências de sala de aula. Exatamente. É nesse encontro entre o planeado e o vivido que o currículo se torna realmente significativo. Cada experiência conta e é através delas que a aprendizagem se transforma em identidade. Mas achas que o currículo deve preocupar-se tanto com a identidade? Se calhar devia focar-se mais em formar cidadãos informados e participativos, não tanto em aspectos pessoais. Boa pergunta, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Formar cidadãos conscientes também passa por ajudá-los a compreender quem são, o que valorizam e como se relacionam com os outros. O currículo constrói identidade precisamente porque liga o pessoal ao social e é isso que o torna verdadeiramente educativo. E no fundo, tudo isso depende das escolhas que se fazem, o que se ensina, o que se valoriza, o que se deixa de fora. O currículo é também uma forma de poder. Sim, é possível separar o currículo da sociedade. Ele reflete ideologias, valores e também desigualdades, mas ao mesmo tempo pode ser um espaço de libertação, onde se dá voz a quem antes não a tinha, onde cada aluno pode reconhecer-se e afirmar-se. No fundo, é isso que torna o currículo tão importante. É através dele que aprendemos a ver e a interpretar o mundo. Sim, e é também através dele que nos tornamos parte desse mundo. Silva diz que no curso desta corrida, que é o currículo, acabamos por nos tornar o que somos. O currículo é um território simbólico e plural, onde se cruzam histórias pessoais, memórias coletivas e relações de poder. Não é apenas um documento técnico, é um texto vivo, cultural e político, que participa ativamente na construção das identidades individuais e coletivas. Então, da próxima vez que pensarem no currículo, que tal o verem como mais do que conteúdos? Como uma parte de nós, um espaço que nos ajuda a construir a nossa identidade e a do mundo que nos rodeia. Depois de ouvirmos estas diferentes perspectivas, percebemos que o currículo é um fenómeno complexo, multidimensional e dinâmico, que se constrói e se reconstrói na interação entre os professores, os alunos, as instituições e as comunidades. A nossa proposta é entender o currículo como um processo vivo, que combina planeamento, prática, reflexão e interação social. Ele é técnico e formal, mas também político, cultural e identitário. É um espaço educativo e socialmente situado, simultaneamente normativo e experiencial, que organiza e orienta a aprendizagem, promove a formação de cidadãos críticos e participativos, reflete valores culturais, políticos e sociais e constitui um instrumento de construção de identidades individuais e coletivas. É através do currículo que a escola não apenas transmite conhecimento, mas também forma pessoas, molda valores, dá voz aos alunos e possibilita transformar a sociedade. E assim concluímos o nosso episódio. Obrigado por nos acompanharem. Até ao próximo episódio!